Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa atividade hoje é Ciências Humanas. No livro Trilhas de Aprendizagem dos Quartos Anos, nós daremos continuidade à segunda parte da atividade 7, a partir da página 139. Então, vocês têm um texto aqui, a escrita, sua origem e os diferentes materiais utilizados. Na aula anterior, nós estamos estudando o tema escrita, nós continuamos nele. Então, na aula anterior, nós estudamos quando foi que surgiu a escrita. Então, a escrita surgiu no ano 3000 a.C. Então, se a gente pensar, nós já estamos há 2000 anos depois de Cristo. Quanto que é 3.000 mais 2.000? 5.000 anos. Faz 5.000 anos aproximadamente que a escrita surgiu. Ela surgiu na região que hoje é o Oriente Médio, num povo chamado de povo sumério, e eles habitavam a região que hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, nós vimos o mapa aproximado, o mapa do Oriente Médio, o mapa mundi, e nós conversamos um pouquinho, né, como que as pessoas se comunicavam antes, quando não havia escrita. Quando eu queria mandar uma mensagem para alguém e não dava para mandar um bilhete, como é que a gente mandava mensagem de um para o outro? Aí vocês capricharam lá. Hoje nós vamos conversar sobre a origem dos diferentes materiais utilizados. Então, eu não vou ler o texto todo, porque o vídeo fica cansativo. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele vai falando para nós que as pessoas escreviam em diferentes superfícies. Quando a escrita surgiu há 5.000 anos atrás, não tinha folha de sulfite, gente. Não tinha caderno, não tinha lápis, borracha, grafite, caneta. Primeiramente, as pessoas escreviam nas paredes das cavernas, né? Elas escreviam nas rochas, e aí, quando elas começaram a produzir um material próprio para escrita, elas faziam bolos de argila, eram placas, né, de argila, e elas escreviam enquanto a argila estava molhada, esperava secar, e aquele era um documento escrito. Depois, a gente vai ver aqui no texto que os chineses, né, encontra-se vestígios que quem descobriu o papel foram os chineses. Né? Eles descobriram que poderiam também escrever em tecidos, em cascas de árvores. Os arqueólogos também descobriram que o papiro, que ele é um material feito de planta, dos juncos que tem na margem do rio Nilo, lá no Egito, há 5.000 anos atrás, eles usavam o papiro para escrever. Então, bacana também vocês fazerem uma pesquisa sobre como o papiro era transformado em papel. Tem muito vídeo dele assim, sobre isso no YouTube. Então, eles pegavam este junco, eles abriam, que é uma cana, né? É como se fosse um bambu, e eles secavam e virava o tipo de uma folha seca, mas ela era uma folha de planta mesmo, não era papel igual a gente tem hoje. E eles escreviam com tintas feitas com plantas, com terra. Então, isso no Egito há 5.000 anos. E na Europa antiga, até mais ou menos o ano de 1150, olha aqui ó, no texto, os europeus, eles usavam, além do papiro, olha aqui, ó, vou destacar para vocês o pergaminho. Olha, até o ano de 1150 depois de Cristo. Esse DC aqui é depois de Cristo. O que é isso? Pergaminho. O pergaminho, ele era feito de pele de animais. Então, eles pegavam a pele do animal, a gente até hoje usa a pele de animais, né? A gente usa para fazer sapato, para fazer bolsa e uma série de outras coisas. Eles pegavam a pele do animal, secavam, tratavam e escreviam nesta pele. Iam juntando várias peles, o papiro também, né? Eles iam juntando várias folhas vegetais de papiro, que já estavam preparadas, eles iam emendando uma na outra e formavam um livro. E eles pegavam, porque não dava para mudar de página, eles enrolavam num tubinho de madeira. Então, quando vocês assistem alguns desenhos animados, alguns filmes antigos, que tem lá o rei sentado no trono dele, e ele vai ler uma lei ou um decreto, e desce aquele rolo, né, que sai rolando no tapete, igual se fosse um rolo de papel higiênico, era daquele jeito. Tanto é que nós encontramos em muitos textos antigos a expressão "no rolo do livro estava escrito". Quer dizer, que era realmente um rolo, ia desenrolando uma parte, lendo e enrolando a outra, né? Depois nós vamos enviar para vocês ilustrações sobre isto também.
Vamos para o próximo parágrafo. Aqui está falando que depois que se iniciou o uso de árvores para fazer o papel, até como o papel é conhecido hoje, foi um longo processo. Esse parágrafo também fala para nós que existem povos que não desenvolveram a escrita, que eles mantiveram a tradição oral. As histórias destes povos é contada do pai para o filho, do filho para o filho do filho e de uma geração para outra. No terceiro parágrafo, nós vamos encontrar essas informações, que o papel é de origem vegetal, a gente já estudou bastante isso em ciências naturais, né, de recursos naturais, que são diferentes tipos de árvores que são usados para fazer o papel, né? O papel, ele também pode vir de origem da reciclagem, nós também estudamos isso, né, que aquele seu caderno, aquele seu livro não deve ir para o lixo orgânico, você deve enviar ele separado, ele vai ser reciclado, ele é moído, ele é transformado em papel de novo. E, além do papel, aqui no parágrafo vai falar do aperfeiçoamento da tinta, que isso foi fundamental para que nós tivéssemos os livros, que nem antigamente eles escreviam nos papiros e nos pergaminhos e tinha que ficar aberto, lá secando, demorava horas para secar, era só produtos naturais. Hoje nós temos as tintas, né, com muitos elementos químicos que secam, você acaba de escrever e já está seco. Olha quanta evolução. Aqui o texto fala que em todo esse processo, né, da origem, da evolução da escrita, da origem do papel e das tintas, olha aqui, a China e o Egito estavam na ponta. Olha aqui, ó, por volta de 4.500 anos, eles usavam uma mistura de fuligem, água e resina pegajosa que deu origem às primeiras tintas, porque elas secavam mais rápidas. Aí ele vai falar para nós também que o lápis de grafite só apareceu no século XVI. Então, só depois do ano de 1500 é que vai aparecer o grafite, igual a gente conhece hoje, quando eles começaram a explorar as jazidas de grafite, é o material que nós usamos hoje. Então, esse é o texto, vocês precisam ler para fazer a atividade. A nossa atividade é bem interessante, gente. Na letra A, vocês vão ter que, no texto, ó, circule de cores diferentes. Os materiais inventados, então você vai circular de laranja, o material inventado, de azul, onde ele foi inventado, de vermelho, qual é a matéria-prima, e de preto, a confecção. Nem todas essas informações você vai achar de todos no texto, então eu vou dar um exemplo. Vamos lá no texto. Então, vamos lá. Que material? O papiro, ó. Tá vendo? Então, a gente vai circular da cor que está pedindo lá, o material, o papiro. Aonde? No Egito, tá? Que ele era feito? Qual era o material do que ele era feito? Juncos que cresciam nas margens do rio Nilo. Aí o processo de produção, vamos lá embaixo, ó. Técnicas de confecção. A gente não vai encontrar escrito nesse texto, mas eu expliquei para vocês que eles pegavam o junco, eles abriam, secavam, e eles faziam virar uma folha vegetal. Outro material que vocês vão encontrar no texto, o pergaminho, né? Lugar onde foi aperfeiçoado na Europa Antiga, tem lá no texto. Material e matéria-prima não tem no texto, mas eu falei para vocês que era de pele de animais, né? E técnica, eles pegavam, tratavam a pele, abriam, escreviam e formavam rolos de livro. Então, o que vocês encontrarem no texto, vocês vão seguir esse esqueminha aqui, tá? O material circula de cor de laranja, o lugar da onde veio de azul, qual que é a matéria-prima, se é vegetal, se é animal, tá? E de cor preta, qual é a confecção. Se você não encontrou como é confeccionado, você não vai circular, mas vai escrever aqui. A outra atividade, gente, é uma atividade muito legal. Vocês vão entrevistar uma ou duas pessoas da sua família. Aqui está falando uma pessoa só que conte uma história antiga da sua família. E você vai registrar aqui o que ela te contou. E depois você vai fazer um painel com essa história. Olha só, prova ter que fazer um painel na parede com cartolina? Não, ó, é aqui o painel. Ó. Você vai escrever uma história antiga da sua família nesse espaço de tempo, de 1940 a 1960. Então, pode ser o seu avô, seu bisavô, né? Professora, mais uma história importante da minha família? Ah, mas a gente não tem ninguém famoso importante na família. Gente, todas as famílias são importantes. Tenho certeza que o seu avô, seu bisavô, sua bisavó, ou alguém mais velho da sua família, vai lembrar de contar uma história que aconteceu num casamento, numa viagem, num dia corriqueiro.
Então, vocês vão ter que ter 2 histórias que aconteceram neste período, aí que você vai colocar quem é que contou a história, qual é o período que aconteceu e qual que é o tema da história. Foi um casamento, foi um aniversário, foi um acidente, foi uma doença, foi qualquer... Dá um tema e descreve. Aí você vai, olha aqui, ó, que importante. Você vai usar a comunicação escrita, então você tem que escrever aqui. E o outro painel pode ser já o seu pai, a sua mãe, né? O período de 1970 a 1990, vocês podem puxar até o ano 2000, tá? Alguma história legal que o seu pai e a sua mãe têm da sua família. Escrevam, caprichem. Se você quiser colocar um desenho, também fica bem bacana, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje. Façam com capricho. Vocês têm caprichado muito nas atividades. Nós temos gostado muito. Um beijo de todas as pros e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, crianças!